Eu já fiz mais de 300 análises de desenho humano e nesse vídeo eu quero te contar o que realmente vai mudar sua vida para você sair daqui sabendo exatamente o que você precisa para viver o seu desenho humano. Primeiro eu quero falar que é normal quando a gente entra no desenho humano a gente querer saber tudo e eu amo também, eu amo as portas, eu amo a cruz de encarnação, são todas informações que são muito valiosas, mas se você fizer o que eu vou te falar nesse vídeo, que são pequenos passos, você em teoria nem precisaria saber essa parte mais avançada, porque você estaria tão conectada com o seu jeito natural de funcionar que mesmo que você não saiba mentalmente todas essas outras partes avançadas, você seria capaz de viver o seu desenho assim, o seu potencial mais elevado. Então, eu sei que a gente recebe muito condicionamento, né, de como a gente deveria ser, e aí, às vezes a gente passa muitos anos, por exemplo, vamos supor que você chegou aqui no desenho humano com 35 anos, você viveu 35 anos de um jeito, não vai ser do dia para noite que você vai viver de outro jeito. Então, eu entendo que a gente tem condicionamentos para lidar, que a gente tem coisas para fazer, que é muito gostoso saber os nossos talentos, os nossos dons, enfim, mas eu juro pra você que se você fizer esse comprometimento de ver o que vai ser falado aqui, naturalmente você vai se encaminhando para cada vez mais uma versão mais autêntica de você mesma, ok? E, gente, eu tô tomando esse chazinho aqui da minha primeira cerâmica que eu fiz. Tô muito orgulhosa, tá todo borrado, mas eu tô muito orgulhosa. E aí, vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa saber quando você gera o seu gráfico de desenho humano é o seu tipo de energia. Se você ainda não sabe, clica no link abaixo, preenche seus dados de nascimento e olha lá por tipo ou tipo de energia. Vão ser 5 possibilidades e entender o seu tipo de energia vai fazer com que você entenda como a sua energia funciona, como você foi feito para funcionar, como você foi feito para manifestar as coisas na sua vida, como você se relaciona com outras pessoas. Então, é a parte energética mesmo e de funcionamento. Eu gosto de dar sempre o exemplo que imagina que você pode fazer uma viagem, você pode fazer essa viagem de navio, de ônibus ou de carro. Mesmo que você chegue no mesmo lugar no final, a maneira como você vai fazer isso é diferente, porque cada veículo tem as suas particularidades, cada veículo tem as suas necessidades para funcionar como deveria. Não adianta nada eu pegar o avião, que é o mais potente de todos, e colocar o combustível errado. Esse avião, ele não vai sair do lugar, ele vai cair no meio do caminho ou ele não vai nem decolar, porque o mínimo que ele precisava para funcionar não foi atendido. E quando a gente pensa na sua analogia, saiba que o seu corpo, tanto seu corpo físico quanto seu corpo energético, é o veículo da sua alma. Se você não coloca o combustível correto nesse corpo, você concorda que ele não vai funcionar como deveria? Então, existem 5 tipos diferentes, e quando você gerar, você vai ver que você pode ser projetora, geradora, geradora manifestante, manifestadora ou refletora. Se você quiser se aprofundar, tem vídeo para cada um no canal, mas o que que você realmente precisa saber sobre esses tipos de energia? Se você é projetora, saiba que você não tem o mesmo nível de energia que a maioria das pessoas. Você não veio aqui para trabalhar tantas horas por dia, para estar sempre na correria, para estar sempre fazendo as coisas. Eu sei que nem sempre a gente consegue viver assim. Eu também já fui uma projetora no CLT e eu sei como é difícil você ter que trabalhar muitas horas por dia. Chega uma hora que o seu corpo não aguenta mais, ou você tem que tomar muita cafeína para dar conta. Mas existem pequenas coisas que a gente pode ir fazendo para já ir gerando esse alinhamento. Então, vamos supor que você trabalhe no CLT hoje. É importante que você saiba que pausas entre essas atividades vai fazer toda a diferença para você. Então, por exemplo, tive que entregar um relatório aqui, entreguei e tal, fiquei 2 horas focada. Levanta e vai dar uma volta. Vai no café, não precisa tomar café nem levar seu celular, mas vai no café, vai no banheiro, vai tomar uma água. Se tiver como você sair do escritório e tomar um pouco de sol, isso vai fazer toda a diferença. Uma pausa entre uma atividade e outra, não vai emendando uma na outra. Agora, se você, assim como eu, é autônoma, você tem uma vantagem que é você é sua própria chefe, mas você tem uma desvantagem, porque às vezes a gente é muito carrasco com a gente mesmo. Então, no começo, pode ser que seja difícil para você priorizar o descanso quando você é sua própria chefe. Eu sei que para mim foi, tá? Então, não é só porque você saiu do CLT que você tá garantida. Você tem que se policiar mesmo para realmente entender se você tá respeitando o seu ritmo. Porque nós, projetores, a gente tem muita dificuldade de saber quando algo foi o suficiente. A gente tem a tendência de comer demais, beber demais, trabalhar demais, e quando a gente percebe, a gente passou do ponto, tá?
Então, se esse é o seu caso, estabeleça de alguma maneira rotinas ou rituais que te lembrem de descansar. Por exemplo, eu gosto muito de dormir depois do almoço, isso pra mim me ajuda muito. Mesmo que você não durma, tem esses momentos, sabe, de trabalhar um pouco menos ou de pausar entre uma atividade e outra. Se você é CLT, mas faz home office, isso pode ser legal também, dormir na hora do almoço, porque aí você se regenera. Agora, se a sua rotina é super corrida e, tipo, você não consegue muito descansar durante a semana, se eu fosse você, eu não ia também preencher meus finais de semana com mais coisa ainda. É importante descansar. E aí, vamos supor que você é, tipo, uma CLT que trabalha muito, que ainda é mãe e que, meu, tá super sobrecarregada. Talvez não seja muito saudável para você ainda ir na academia todo dia e treinar 1 hora por dia. Talvez seja mais saudável você fazer exercícios mais leves e dar mais descanso para o seu corpo do que ficar nessa mega correria, tá? Então, isso é algo muito importante para você. Ainda dentro do tipo de energia, a gente tem duas chaves que são muito legais. Na verdade, três, que eu quero falar aqui. Uma delas é para você entender quando você está vivendo o seu desenho humano. Então, no seu caso, a sua assinatura, que a gente chama, é o sucesso. O sucesso, o que que ele quer dizer na prática? Ele quer dizer que você vive uma vida de muito reconhecimento, né? De você se sentir valorizada, de você sentir que a sua contribuição importa para as pessoas, de você sentir que as pessoas te entendem, mas também tem muito a ver com sucesso financeiro. Porque é difícil pro projetor conseguir descansar e conseguir ter um ritmo mais tranquilo se ele não tem esse reconhecimento financeiro, tá? Isso não significa que você precisa ser o próximo Elon Musk, mas isso significa sim que você sente que os seus dons são valorizados por outras pessoas e que você tem sucesso na sua área, você recebe convite, as pessoas te valorizam, as pessoas pagam pela tua visão única, pelo teu dom único. Isso é muito importante para você. Por outro lado, a sensação que você vai sentir quando você não tá vivendo o teu desenho é o ressentimento, é a amargura. Muitas vezes vem como inveja, como competição, com aquela sensação de tipo, ai, sei lá, minha vida é mais difícil que a de todo mundo, ninguém me entende, ninguém me valoriza. Então, toda vez que você estiver sentindo essa amargura, para pensar, para refletir as tuas escolhas, como você tá vivendo, porque tem um sinal para você aí. E aí, a terceira chave é o grande segredo para você cada vez mais viver uma vida de sucesso e menos de amargura. E é a tua estratégia de vida, ou seja, a maneira como você foi projetada para fazer tudo na sua vida de uma maneira que seja leve e que seja eficiente. Então, no seu caso, é esperar pelo reconhecimento. O que que isso significa? O projetor é o único ser que tem uma aura que é totalmente voltada para fora e que tem a capacidade de penetrar o campo áurico de outra pessoa, absorver informações e trazer para ele mesmo. Então, todas as vezes que você estiver numa interação com um outro ser humano, saiba que inconscientemente você vai estar entrando no campo de energia dessa pessoa, captando informações e trazendo para o seu campo. É por isso que o projetor, ele é um guia muito visionário, ele consegue entender o outro, ele faz as pessoas se sentirem reconhecidas, e muitas vezes ele sabe o que o outro precisa fazer para mudar de vida, né? Então você tem sempre um conselho para dar, uma opinião para dar. Só que qual que é o problema? Quando não tem reconhecimento, a outra pessoa ela não tá gostando que você tá fazendo isso, ela não vai lidar bem. E aí, normalmente, a gente dá uma opinião, a pessoa recebe mal e aí a gente fica ressentido. E se você faz isso por muito tempo, você começa a duvidar do valor da tua visão. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: não tem nada pior que dar a coisa certa para a pessoa errada, porque você começa a duvidar do valor do que você está dando. Então, para o projetor, toda vez que tem interação com outras auras, é melhor que tenha reconhecimento. É melhor que tenha convite, seja um convite formal e direto, como por exemplo, alguém te chamar para palestrar, alguém querer te contratar, alguém querer os seus serviços, ou seja, um convite informal, no sentido de, sei lá, uma amiga tá desabafando com você e você pergunta para ela, você quer só desabafar? Ou você quer minha opinião? Sabe? Ou você sente que você pode falar alguma coisa. Então, reconhecimento é importante. E aí, se você se movimentar na vida com isso em mente, cada vez mais você vai ter sucesso, porque você vai compartilhar os seus dons com quem te valoriza, e aí você vai se sentir reconhecida, e você vai parar de compartilhar com quem não te reconhece, e a amargura vai diminuir. Lembrando que para isso também você precisa estar descansado, relaxado, com o seu sistema nervoso equilibrado, porque se você estiver muito exausto, se você estiver num burnout, vai ser difícil também você ter bem-estar e atrair, né, convites, tipo, projetor cansado é projetor repelente. Então, leve isso em consideração também. Agora, se você é gerador de energia dentro do desenho humano,
E eu quero falar de gerador e gerador manifestante juntos, porque vocês compartilham da mesma aura. Depois eu falo a diferença, né, do gerador manifestante, mas tudo isso que eu vou falar agora serve para os dois. Então, geradores e geradores manifestantes é o contrário do projetor. Vocês têm muita energia e vocês têm uma energia que é sustentável, no sentido de que, se você souber usar o seu motor de energia, ele se retroalimenta, ele gera energia dentro dele mesmo, ele é sustentável. Então, um gerador e um gerador manifestante está aqui para criar, para fazer, para trabalhar muitas vezes, mas não é de um lugar assim. Ai, meu Deus, coitadinhos, os geradores são os escravos que levam o mundo nas costas enquanto tá todo mundo se divertindo. Não é isso. Um gerador que tá alinhado, um gerador que gosta do que faz, para ele trabalhar e criar, muitas vezes é mais descanso, né? Fazer o que você gosta é mais descanso do que ficar sentado. Então, o gerador e o gerador manifestante que encontram o que realmente faz a alma deles vibrar, que faz o motor de energia deles trabalhar, gosta. Não é uma coisa assim, ai, que sacrifício, sabe? E o trabalho aqui não necessariamente precisa ser um trabalho, ai, que alguém te pague. Às vezes é algum hobby que você tem, alguma coisa que você gosta de fazer, mas que a sua energia está em movimento. Isso é muito bom para geradores e geradores manifestantes. E quanto mais você faz algo que você gosta, mais você se autoabastece. É aqui que às vezes a gente vê, por exemplo, aquele médico cirurgião que ficou 10 horas em cirurgia e nem percebeu que estava cansado. Ele percebe só a hora que a cirurgia acaba. Por quê? Porque ele tá tão no flow do momento, ele tá tão presente que o corpo dele dá energia pra ele, tá? Isso não significa que você não precisa descansar, porque você precisa, você ainda é um ser humano. E também, isso não significa que é porque você tem muita energia que você tem que fazer tudo para todo mundo e nunca pedir ajuda e fazer coisas que você não gosta, porque isso é justamente o que vai acabar com o teu magnetismo. Então, gerador e gerador manifestante precisa mesmo ter essa conexão de o que que é um sim para mim, que realmente me anima, me entusiasma, eu quero viver isso, e o que que é um não, e ter coragem de dizer não, porque senão você acaba vivendo uma vida muito menor do que você deveria. E todas as vezes que você começa a fazer alguma coisa que não teve esse comprometimento do seu corpo, é um sacrifício, é muito mais difícil, tá? Então isso drena muita energia. Qual é a melhor maneira de você saber o que é o sim, o que é o não? É com perguntas fechadas. Vocês, geradores, precisam fazer perguntas fechadas. Eu quero essa comida, sim ou não? Eu quero pôr essa roupa, sim ou não? Eu quero ir na casa da minha mãe hoje, sim ou não? E respeitar o não. Eu gosto de brincar que a vida do gerador só começa depois que ele aprende a dizer não. Porque senão você vai ficar gastando toda essa sua energia só para agradar o outro e nunca para viver o que você vê que viver de verdade. E aí, quando a gente olha as três chaves principais, né? A questão da sua assinatura, que é a sensação que você vai viver quando você está vivendo alinhado ao seu projeto, é a satisfação. E aí, o gerador e o GM não tá aqui para sentir satisfação só nas férias que eles tiram uma vez por ano. É todos os dias. É satisfação na hora que você acorda, é satisfação no café que você toma, é satisfação no trabalho que você vai, nas pessoas que você vê. Então, é muito importante que vocês façam uma lista mesmo, que vocês mapeiem como é o dia de vocês, como é um dia típico, né, uma semana típica, e coloca na frente. Eu sinto satisfação nessa atividade, sim ou não? Tudo que é sim, pô, boa, faz mais, coloca mais coisas que te dão satisfação. Isso vai aumentar muito o teu magnetismo, isso vai mudar a tua vida. Você vai ver que você vai começar a ganhar mais dinheiro, vai ficar mais bonita, vai atrair melhores oportunidades. Quanto mais coisa que te anima, melhor, mais magnética você fica. Agora, tudo que é não, eu gosto de lidar de três maneiras diferentes. Então, a primeira é, isso precisa ser feito? Porque tem uma porrada de coisa que a gente faz que a gente não precisaria fazer, né? E aí você faz, você nem sabe por que você faz. Então, número um, precisa ser feito? Tá, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar também, que é, por exemplo, lavar o banheiro. Não me traz satisfação lavar o banheiro, mas precisa ser feito? Precisa, né? Eu mereço viver numa casa que é limpa, que é organizada, que é cheirosa, ok. Então, precisa ser feito. Número dois, eu preciso fazer? Porque pode ser, por exemplo, que você pode contratar uma faxineira, ou pode ser, por exemplo, que você pode falar para o seu marido, ó, você lava o banheiro e eu lavo a cozinha, sei lá, pode ser que você possa delegar. Se eu não posso delegar, eu preciso fazer como eu trago mais prazer para isso. Então, a hora que eu for lavar o banheiro, eu vou ouvir meu podcast favorito, eu vou acender uma vela, eu vou ligar uma música, eu vou dançar. Então, o que que eu posso fazer para deixar essa atividade cada vez mais divertida, leve, legal, para realmente aumentar o seu nível de energia. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente vai então para a estratégia de vida, que é a maneira como você foi feito para viver com mais leveza, para realmente as coisas darem mais certo para você,
No caso do gerador, é responder à vida. Então, o que que acontece, né? Eu gosto de brincar que os geradores são quem tem linha direta com Deus. Então, a vida fala com você e você fala com a vida como assim, se não tivesse nenhuma interrupção. Então, entenda que tudo que você vai criar não é sozinho, é uma cocriação. Tem o seu lado, óbvio, você tem que fazer a sua parte, mas também existe uma inteligência maior que está sempre se comunicando com você para te mostrar o que que é melhor para você a cada momento. Então, como os geradores são extremamente magnéticos e vocês estão sempre atraindo para o campo de vocês oportunidades, pessoas e experiências para serem vividas, uma coisa é, quanto mais satisfação você vive e mais alto você vibra, melhores essas oportunidades que você está atraindo. Se você está muito lá embaixo, está sempre reclamando, piores as oportunidades que você vai atrair, obviamente. Mas quando o gerador ele está nesse estado, né, de que ele está sempre atraindo, entenda que você não é a pessoa que precisa começar as coisas. Você não precisa, sabe, ter aquele sacrifício enorme para fazer tudo dar certo sozinho. Você pode simplesmente observar o que a vida está te trazendo e responder. E como que a gente responde? Lembra, com sim ou com não. Então, imagina, vou dar um exemplo, né, para ficar mais palpável. Imagina que um gerador ou um gerador manifestante está procurando um emprego novo. Ao invés de, por exemplo, ele imprimir 1.000 currículos e sair distribuindo aí pela rua, o que que ele pode fazer? Número um, aumentar a vibração dele para ele ficar cada vez mais magnético, né? Então, de todas essas maneiras que a gente já falou até aqui. E aí depois ele pode começar a observar. Às vezes vai ter um dia que ele vai estar mexendo no Instagram e vai ter uma pessoa que ele conheceu 5 anos atrás, que postou uma foto, ele nunca mais tinha ouvido nada dessa pessoa, daí de repente aparece uma foto da pessoa comemorando 2 anos numa empresa X e escreveu lá uma legendinha. Aí, de repente, isso animou ele, sabe? Deu um, tipo, o que que será que tem por trás? Eu gosto de brincar que é tipo puxar o fio do novelo, sabe? Tem alguma coisa aqui. Manda mensagem pra essa pessoa e fala: Nossa, vi que você tá comemorando 2 anos e tal, é legal trabalhar aí? Putz, é legal. Você sabe se estão precisando de alguém no departamento de marketing? A pessoa fala: Nossa, estamos contratando, quer que eu te indico? Sabe? Ou, por exemplo, ele tá indo um dia embora do trabalho e aí ele para num semáforo e aí ele olha pro lado e fala: Gente. Como que eu nunca reparei que essa empresa aqui é do lado da minha casa? Vou entrar no site para ver se tem alguma vaga. Entendeu? Então não é algo necessariamente completamente passivo, de que alguém vai bater na tua porta e falar: Oi, você quer trabalhar para mim? Às vezes é, tá? Porque gerador às vezes tem esse poder. Mas às vezes é só um tipo, cara, eu tô atenta, tem alguma coisa aqui que chamou minha atenção, eu vou ver o que que tem aí do outro lado. Vou dar um outro exemplo de uma aluna minha que também exemplifica isso. Ela é terapeuta, né? Ela trabalha com terapias, assim, tipo, igual eu. E aí ela falou que ela era geradora manifestante. Então, eu vou falar de vocês já já, mas às vezes ela fica entediada muito fácil. E aí ela falou uma vez que ela tipo assim, que ela sempre tinha um modus operandi assim, de eu tô precisando fazer alguma coisa nova, eu tô precisando ganhar dinheiro, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Aí ela entrava no Google, aí ela encontrava alguma coisa, daí ela se inscrevia, daí era a maior frustração, não dava certo, só gastava dinheiro à toa. Versus, um dia ela tava mexendo no Instagram, e eu não sei se ela viu um anúncio meu, ou se alguém postou uma aula minha, foi alguma coisa assim, minha e da Juna, e aí ela olhou para aquilo e falou: O que que será que é isso? Nunca ouvi falar, meu Deus. Aí ela começou a procurar, aí ela assistiu todos os vídeos do YouTube, aí ela se inscreveu no curso, e ela começou a trabalhar com isso e deu super certo. Então, essa é uma diferença que parece sutil, mas que vai mudar muito a tua vida. Todas as vezes que você estiver tentando forçar no mental um caminho tipo, ai meu Deus, tô sem dinheiro e agora deixa eu arrumar alguma coisa para fazer. Não é que não vai dar certo, mas vai exigir muito mais de você, porque o seu sacral não estava em resposta e não estava comprometido. Então você vai ter que tirar energia de outros lugares. E essa energia de outros lugares, ela não é tão poderosa igual a energia que vem de quando você está em resposta e quando você deu um sim para alguma coisa. Por outro lado, quando é algo que assim a vida trouxe pra você, que você se animou, que você falou, caraca, que é isso? Aí sim, o seu caminho dentro disso vai ser muito mais leve. Não significa que não vai ter desafio, porque é óbvio que tudo na vida tem desafio, mas são desafios que você está preparada para lidar. São desafios que vão te conectar cada vez mais com o que você veio viver e principalmente com a pessoa que você veio ser. Você vai desenvolver dons e habilidades que vão fazer com que você mude de patamar. Então, isso é o responder à vida do gerador manifestante. Agora, qual que é a pequena diferença, né? Pequena, assim, é grande no dia a dia, mas qual é a diferença entre o gerador e o gerador manifestante?
O gerador manifestante, ele tem herança de manifestador. Então, ele é um gerador em essência, mas ele tem uma pitadinha do tipo manifestador. Isso confere a ele o quê? Mais independência, mais impaciência, né? Normalmente GM são mais impacientes, eles querem tudo para ontem, eles têm uma ideia, eles já querem tudo para ontem. Então tem que tomar esse cuidado para se lembrar de responder. Normalmente GM também tem muita energia. É muita energia, assim, você fala, meu Deus, da onde essa pessoa tira tanta energia? E precisa dar vazão a isso, porque senão não dorme bem à noite. Então, você precisa se mexer, você precisa fazer exercício, você precisa realmente colocar isso em algum lugar. E GM são multipotenciais. O gerador puro, ele tem uma tendência à maestria. Então, ele tem uma tendência a realmente, assim, começar uma coisa. Vou dar um exemplo do meu pai, né? Meu pai é um bom exemplo. Não que você precise ser assim, mas é um potencial, né? Meu pai mora na mesma casa há 50 anos, teve o mesmo trabalho por 40 anos, tá casado com a mesma mulher há 45 anos, e para ele tá ótimo, entendeu? Gerador tem essa tendência mesmo a fazer uma coisa muito bem por muito tempo e tá tudo bem. Agora, o gerador manifestante é mais difícil para ele, porque ele é multipotencial. Então, ou ele muda muitas vezes de carreira, né? Ele começa uma coisa e, entre aspas, não termina, e já vai para outra, e já vai para outra, ou ele, pelo menos minimamente, está num lugar que é muito dinâmico. Então, pode ser que ele trabalhe na mesma empresa, mas que cada hora ele está fazendo uma coisa. Isso é bom. GM precisa de estímulo, precisa de novidade, tá? E eu falei, esse entre aspas não termina nada que começa, por quê? Porque o processo de aprendizagem do gerador manifestante é muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Se você é GM, talvez você já tenha percebido que você aprende a fazer em poucos meses o que tem gente que leva anos, sabe? Então você não precisa, por exemplo, eu vou entrar no balé e vou ficar 5 anos no balé. Não, às vezes é um ano e já tá bom, já vai pra próxima, já vai pra próxima. Estímulos diferentes constroem um repertório diferente que muitas vezes é o que vai te dar a base para criar algo completamente novo, porque o gerador manifestante ele é disruptivo, tá? Então, muitas vezes, essas experiências que parecem aleatórias e que os adultos, né, quando você é criança, fala, ai meu Deus, você não termina nada que você começa, é justamente o que vai te fazer ter esse repertório para criar algo novo, para seguir o teu caminho. Então, isso é muito importante. Então, se você é GM, se perdoe por não terminar as coisas. Se você não tá aqui, por exemplo, para começar a ler um livro e ler ele até o fim. Às vezes, na metade do livro, você fala, tá bom, já entendi. Vamos pro próximo, sabe? Isso é muito a energia geradora manifestante. Agora, se você é manifestador, pessoas manifestadoras são pessoas que realmente elas têm um impulso de iniciação, elas são livres, elas são independentes, elas são pessoas extremamente disruptivas, que criam um impacto, que fazem coisas novas, sabe? A Anitta é manifestadora, então tem essa independência, essa força de ação. E se você é manifestador, o que que você precisa saber? Principalmente se você é uma mulher manifestadora. Muito provavelmente. Você é uma pessoa que foi muito podada na sua infância. Crianças manifestadoras, muitas vezes, elas recebem o condicionamento de que elas incomodam, de que elas são difíceis, de que elas são demais. E, infelizmente, muitas mulheres manifestadoras, elas começam a ter esse personagem pequenininho, sabe? Ai, que tudo tá bom, não, não, não. Ai, sabe? Tipo, nossa, o garçom trouxe uma coisa totalmente diferente do que você pediu e você, ai, não, tá bom, eu como assim mesmo. Não. Manifestador não tá aqui para isso. O manifestador tá aqui para ocupar espaço, para causar impacto, para ser disruptivo. Vocês são muito poderosos, tá? Então, o que que você precisa saber como manifestadora? Que você realmente tá aqui, né, para iniciar um movimento e como que isso funciona na prática. Eu vou trazer uma metáfora que eu acho que ajuda muita gente a entender. Imagine que o manifestador, ele é o motorista do trem. O motorista do trem, ele guia o caminho, ele vai para algum lugar novo. E aí, ele pode lidar com isso de maneiras diferentes. Então, ele pode ser aquela pessoa que o motorista do trem para na estação, não fala para ninguém para onde ele está indo. No fim, ele chega lá, mas chega sozinho. Ou ele pode ser a pessoa que para na estação e fala assim, gente, tava pensando em ir para Bruxelas, o que vocês acham? Aí um vai querer ir para Barcelona, outro vai querer ir para Paris, outro vai querer ir para Londres e ele não vai sair do lugar. E a terceira possibilidade é o motorista do trem chegar e falar assim, ó, eu vou para Bruxelas. Quem quiser, vem comigo. Quem não quiser, espera o próximo trem.
E por que que essa metáfora ela é importante? Porque é exatamente isso que os manifestadores vieram fazer. Vocês vieram para seguir as urgências, para seguir os impulsos, as inspirações do que eu quero fazer, para onde eu quero ir. O eu aqui é muito importante, tá? Só que, se você não falar pra ninguém pra onde você tá indo, você vai sozinho. Se você pedir opinião ou aprovação ou perguntar o que as pessoas acham, você não vai sair do lugar. Agora, se você simplesmente decidir o que você quer e informar as pessoas que serão impactadas, você vai chegar no mesmo lugar, mas vai chegar com as companhias certas, sabe? Então, isso é muito legal, porque às vezes o manifestador, ele tem tanto medo da rejeição que ele não fala o que ele quer, ele fica buscando aprovação, ele fica perguntando o que as pessoas acham. Só que as pessoas elas não vão te entender, porque elas não são tão visionárias igual você. Elas não vieram aqui para causar o impacto que você veio causar. Então, é muito importante que você informe sim, fale para onde você está indo, mas que você não fique dependente de esperar a aprovação. E quando o manifestador faz isso, né? Quando ele tem coragem de ser ele mesmo, quando ele é autêntico, quando ele, meu, coloca a verdade dele no mundo e informa, aí a mágica acontece, porque aí os fãs de Bruxelas do mundo inteiro vão até a tua estação para ir com você, porque eles querem fazer parte do teu movimento. Então isso é muito legal que você, manifestador, saiba. E aí, o que que é importante você saber? A urgência, né, que é esse ímpeto, eu vou para Bruxelas, ela não tá, assim, não é necessariamente em tudo que você vai ter essa inspiração divina de colocar algo novo no mundo. Tem coisas que vão ser só preferências. Ah, hoje eu prefiro comer salada. Não significa que é uma urgência, mas a urgência ela é essa coisa que vem da alma, assim, fala, meu, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém apoie, eu quero fazer essa parada acontecer. E quando isso acontece, você vai ter uma energia extra. Todo manifestador conhece, né, essa sensação de ser muito produtivo, de ser muito eficiente, de ter muita energia, de, sabe, tipo, meu, eu tô com uma ideia na cabeça, eu não durmo até eu colocar essa ideia no papel. Por outro lado, existem momentos de regeneração, de descanso. A energia do manifestador é em ondas, então você precisa respeitar esses dois ciclos, né? Tanto quando eu tô muito animada, quando eu tô muito, assim, entusiasmada, e realmente respeitar isso para depois você descansar. Porque se você não descansa, uma hora ou outra vai dar merda, tá? Então, ou a inspiração não vai vir, ou você vai ter problema de saúde. E aí, lembrando dos dois exemplos, eu já falei, né, que a Anitta é manifestadora e a cantora Adele também é manifestadora. E ambas são impactantes, ambas, né, quebram todos os recordes, não sei o quê. Mas se vocês perceberem, a Adele, ela descansa muito. Entre um álbum e o outro, entre uma turnê e outra, ela descansa. Isso é muito saudável para ela. A Anitta agora até descansa mais, mas lembra quando ela ficava assim no batidão e aí ela ficou doente? Então é importante vocês saberem disso, vocês saberem que tem um momento de colocar algo no mundo e nesse momento você dá tudo de si, mas também tem um momento de descansar e se regenerar. E aí, para o manifestador, você vai se beneficiar muito de ter autonomia para isso, de fazer seus próprios horários, de ter liberdade mesmo para escolher quando você quer trabalhar mais, quando você quer trabalhar menos. Isso é super, super saudável para vocês. Bom, aí agora você já sabe o seu tipo de energia e o que fazer, né, para viver o seu tipo de energia e colocar as coisas em prática. Tem mais coisa que eu queria falar aqui, mas eu vou focar na segunda mais importante, depois do tipo de energia, que é a autoridade interior. A autoridade interior é a maneira como a tua intuição se conecta com você na hora de fazer escolhas. Isso é tão importante porque seria impossível você viver uma vida verdadeiramente autêntica se você não sabe escolher por si mesma. Se você escolhe a partir do que esperam de vocês, ou do que seu marido acha, ou do que o papagaio acha. Então, a gente precisa se conectar com a nossa autoridade interior e virar a autoridade da própria vida. Eu mando na minha vida, eu escolho a minha vida. E você deveria fazer isso porque as consequências das suas escolhas vão ser só suas. Não é do seu pai, não é da sua mãe, ninguém mais vai viver a sua vida ou deixar de viver a sua vida. Então, a autoridade ela é muito importante por isso também. Existem 7 diferentes tipos de autoridade e eu vou falar rapidinho sobre cada uma delas para vocês colocarem aí também. Se você tem autoridade emocional, saiba que a maneira como a sua intuição se conecta com você são a partir das suas emoções. Mas, se você é emocional, provavelmente você sabe, já percebeu que não existe verdade no agora, não existe clareza no agora. Porque quando a gente é tomado por uma emoção, a gente tende a ser impulsivo, e se a gente se dá um tempo para processar essa emoção, a gente vê que não era bem aquilo.
Eu mesma, muitas vezes, eu, tipo, ai, sai, eu topo tudo, não sei o que. Eu falo, gente, onde que eu tava com a cabeça? Isso aqui tem nada a ver comigo. Ou o contrário também, num dia que eu tô super mal, eu nego uma oportunidade, e depois eu falo, gente, mas isso aqui tinha tudo a ver comigo. Então, primeiro ponto, se você é emocional, é tempo para ter mais clareza. E segundo, é se conectar com as suas emoções. Então, assim, receber um convite, né? Se conecta com aquilo, entende o contexto daquilo, se imagina vivendo aquilo, e aí entende se quando você se conecta com essa oportunidade, você sente mais emoções positivas ou negativas. E às vezes não vai fazer sentido para a mente, mas vai fazer sentido para o coração. Se você tem autoridade emocional e é gerador ou gerador manifestante, saiba que você tem dois recursos confiáveis dentro de você. Então, tem tanto a questão de se conectar com as emoções, como também tem a questão de seguir o seu sim e o seu não sacral. Isso é importante, tá? Agora, se você tem autoridade sacral, então é muito se conectar com o sim, com o não em resposta à vida. Tudo que eu falei para geradores e geradores manifestantes só são reforçados aqui. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, se conecta com esse sim, eu quero viver isso ou eu não quero. Quando é neutro, é mais um não do que um sim, tá? Para você, aquela máxima de se não for um super sim, é não, é verdade. Ou pelo menos é um não agora, sabe? Ai, tô muito neutro, ai, talvez, não sei. É não, tá? Então, assim, entende o contexto também, vê o que que é a situação, se faz perguntas de sim ou não, mas se for um sim, é literal, é corporal. E se for um não, às vezes, o sacral, ele tá tão condicionado, assim, você passou tantos anos sem ouvir o seu corpo que você nem sabe o que que é o seu corpo. Então, começa com coisas pequenas, sabe? Começa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o programa que você vai fazer, para aprender a confiar no pequeno, para depois levar pro grande. Isso vai fazer bastante diferença. Se você tem autoridade esplênica, então aí é o oposto da emocional, é no agora, é no agora. É o primeiro instinto que você teve, é a primeira intuição que você teve, porque senão depois a mente entra e fica meio no blá blá blá, tá? E aí, o que eu já percebi, né, com as minhas alunas é que às vezes a autoridade esplênica, ela tem uns insights de tipo, é isso, ou é ele, sabe? Já ouvi muito isso, até em parceiro, assim, a pessoa olhar uma pessoa e falar, meu Deus, vou casar com ela. Isso é muito esplênico, tá? É ele, sabe? Uma dica que eu daria, se você é esplênico, é a seguinte. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão e para você a verdade só existe no momento. Então, o que que você pode fazer para decidir o mais próximo possível? Por exemplo, eu já tive uma cliente uma vez que ela tinha autoridade esplênica e ela estava prestando residência. E um ano antes ela não conseguia escolher qual faculdade ela queria fazer. Então, o que que ela fez? Ela prestou tudo e tudo que ela passou, quando chegou perto de fazer a inscrição, ela falou: "É essa." Entendeu? Então, quanto mais você puder, assim, ter possibilidades de decidir no momento, melhor. Tem coisa que não vai dar, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que programar umas férias e eu preciso combinar com a empresa, eu preciso comprar passagem. Beleza, compra antes. Mas o que você vai fazer no dia, o restaurante que você vai, decide mais perto, sabe? Que você vai ter mais clareza. E só mais um ponto da esplênica, que pessoas esplênicas, elas são muito conectadas com o corpo e elas precisam confiar muito nisso. Então, às vezes, é a pessoa assim, que, sabe, você tá se servindo no buffet, você vai pegar um estrogonofe e você fala, se eu comer isso aqui eu vou passar mal. Aí, às vezes, você ignora, come e passa mal. Então, assim, pegar esses insights, sabe, tá desabafando com uma pessoa e vem não fala isso pra ela, vai ser, opa, zip, sabe? Então, assim, começa a ter essa consciência corporal de tipo, é um arrepio, é um frio na barriga, é um insight, cara, tem alguma coisa estranha aqui, não deveria fazer esse caminho hoje, sabe? O esplênico, ele tem disso. Se você tem a autoridade do ego, você é uma pessoa que veio aqui para estar muito conectada com os seus desejos. E às vezes, principalmente se você for uma manifestadora do ego, tem aquela questão das pessoas tentarem ter te podado e falar que você era egoísta, tal. Cara, esquece isso. Porque você veio aqui para ser egocêntrica, não no mau sentido da palavra, mas você veio aqui para estar conectada com os teus desejos mesmo. E os seus desejos, eles não vão fazer mal pro mundo, eles vão estar a serviço do mundo. Eu não tô falando para você passar por cima de ninguém, manipular ninguém, mas o que que você quer? O que que faz você se sentir poderosa? O que que você deseja? Porque senão, às vezes, você casa com uma pessoa que você nem queria casar, sabe? Pensando, ai, será que ele vai achar que eu sou ruim? Não, esquece isso. Às vezes a gente tem que aceitar também não ser bem vista para todos para viver a nossa verdade. Então, quem é do ego tem que estar conectado com o que eu quero, eu desejo, o que faz eu me sentir mais poderosa agora, tá? Você veio aqui para isso.
Anitta, inclusive, é manifestadora do ego. Se você tem autoridade autoprojetada, para você, o que que é muito importante? Você tem um senso de identidade de quem você é e você tem valores muito bem formados. A primeira coisa é que se você tem uma autoestima baixa, você precisa urgentemente resolver isso, porque vai impactar diretamente, em tudo na sua vida. Então, precisa resolver. Se tem autoestima baixa, vai para terapia para trabalhar isso. Segunda coisa é, pessoas que têm autoridade autoprojetada são pessoas que elas precisam saber se as escolhas que elas estão fazendo suportam a identidade que elas têm, né, delas mesmas e a direção de vidas que ela tem para ela mesma. Então, toda vez que você precisar tomar uma decisão, se pergunta: eu sou o tipo de pessoa que faria isso? Eu sou o tipo de pessoa que trabalharia nesse lugar? Esse trabalho, ele contribui para onde eu me vejo indo, para onde minha vida está indo, ou ele me afasta disso? Essas pequenas coisas ajudam muito. E às vezes falar em voz alta ajuda também, né? Então, manda um áudio para você mesma, fala com uma amiga, fala, eu não quero opinião, só quero processar o meu pensamento. Isso pode ajudar também. Mas é sempre o eu sou o tipo de pessoa que faria isso. Se você tem autoridade mental, que também pode ter o nome de ambiental, externa ou sem autoridade, se eu não me engano, né? Então você é uma projetora com uma dessas autoridades. O que que você precisa fazer? Também falar em voz alta, porque o seu processamento mental, ele vem desse lugar, né, de eu estar falando. Não é muito saudável você fazer decisões importantes, por exemplo, numa sala cheia de gente, porque você é muito impactada pelo ambiente, então tem que ser no ambiente correto. Então, assim, vai dar uma volta no parque, deita na grama, sabe? Se precisa fazer uma decisão importante, mas o falar também é bom. Então, sei lá, às vezes eu tô no parque sozinha, deitada na grama, eu ligo para uma amiga e começo a falar, porque aí você vai ter a clareza. O falar não é sobre ouvir um conselho, é muito mais sobre ter a clareza de é isso. Sabe? É um tipo, é isso que eu preciso fazer, é uma revelação, é como se fosse uma revelação, tá? E não é dramático, é simplesmente faz sentido. Isso faz sentido. Não é nem a mente obcecada por algo, sabe? Tipo, se contando várias historinhas, é mais uma revelação mesmo, tipo, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer. Se você tem autoridade ambiental ou mental, coloca nos comentários como é pra você, porque eu vou gostar de saber. E aí, por fim, se você tem autoridade lunar, então você é um refletor, não tem outro jeito. Refletores não podem ter muita pressa. Refletores. Gente, eu acabei de me tocar que eu acho que eu não falei de refletor. Então, eu vou falar agora, tá bom? Refletor é o tipo mais raro que tem. Tem todos os centros abertos, o que significa que vocês são muito suscetíveis ao ambiente e vocês estão aqui mesmo para refletir o espaço que vocês estão. Para você ter uma vida boa mesmo, você tem que gostar do que você está refletindo. Não é porque você é tão sensível assim que você tem que ficar em ambientes que você não gosta ou conviver com pessoas que você não gosta, tá? Isso não é bom para o refletor. Então, o primeiro ponto é selecionar muito bem o ambiente, porque senão você acaba se tornando um pouquinho o ambiente. Sabe aquela coisa assim? Ande com 5 bêbados e você será o próximo? Para um refletor, isso é uma verdade absoluta, tá? Então, isso é algo muito importante, selecionar. Estar ao lado de pessoas que você gostaria de ser, estar em ambientes que você se sente bem. Outra coisa do refletor é que o refletor não veio aqui para estar correndo, para estar muito apressado. Você veio aqui para ser uma pessoa tranquila, serena, tá? Então, na hora de tomar decisões, você é o tipo de pessoa que precisa esperar um ciclo lunar para também ter essa revelação do que você precisa fazer. É claro que você não precisa esperar um ciclo lunar para decidir que esmalte você vai passar, daí vai no humor do dia, tá? E o seu humor veio aqui para mudar mesmo, porque você veio aqui para experimentar muitas coisas diferentes. Mas quando o ponto for, você putz, vou casar, vou mudar de casa, vou mudar de emprego, é muito importante esperar pelo menos um mês para vir a revelação. E às vezes até um emprego novo, é importante você ir no lugar e ver como você se sente nesse lugar. Precisa escolher muito bem os ambientes, mas saiba que você, meu, o refletor é assim, o maior potencial de sabedoria. Vocês são nossos unicórnios, nossos alienígenas que vieram aqui na Terra para ajudar, tá? É um desenho lindo. Mas tem que tomar esse cuidado, porque senão você enlouquece junto com as pessoas, tá? Então, isso é um ponto muito legal de você saber. E
Não tenha pressa, nenhuma decisão importante que você tomar na pressa vai ser boa. Você tem que esperar um ciclo lunar, né, para a resposta ser revelada, para a vida te apresentar o que você precisa fazer. Não precisa ter medo, tá? De, ai meu Deus, se eu não aceitar esse apartamento, o que que vai acontecer? A vida vai sempre ficar te trazendo o que for para você, aquilo vai ficar voltando para você. E outra coisa dos refletores é que vocês são pessoas que realmente aqui vieram para viver a experiência humana ao máximo. Vocês são camaleões, vocês podem ser tudo, então se permita ser tudo, não se coloca numa caixinha. Ai, hoje eu quero me vestir toda de preto, vai toda de preto. Hoje eu quero igual uma florzinha do campo, vai de florzinha do campo. Hoje eu quero ir mulherão, femme fatale, vai de mulherão. Brinca, experimenta com diferentes personalidades, porque você veio aqui para isso. E aí, meus amores, chegamos ao fim. Então, se você quer mudar a sua vida com o desenho humano, siga essas recomendações do seu tipo de energia, saiba qual é a sua assinatura, o seu tema do não ser, né? Então, quando eu tô vivendo o meu desenho, quando eu não tô vivendo o meu desenho, e siga a sua estratégia de vida, que vai ficar muito mais fácil para você. Aí, seguindo a estratégia, sempre confere com a sua autoridade o que que você vai fazer ou não, né? Então, na hora de tomar decisão, confere com a sua autoridade a maneira como você veio tomar decisões, e esse é o segredinho do sucesso. E se você quiser se aprofundar no seu tipo de energia, na sua autoridade e em vários outros pontos, eu te convido a conhecer o mapa original. O mapa original é um guia de mais de 100 páginas do seu desenho humano. Então, é um documento para a vida toda, você vai ter ele pro resto da vida. É tipo o livro de cabeceira, todas as vezes que você estiver em dúvida, que você estiver angustiada, que você não souber o que fazer. Dentro do seu mapa original, tem as respostas para você viver em alinhamento com quem você veio ser. Então, se você ficou interessada, vou deixar o link aqui embaixo também para você conhecer o seu mapa. Muito obrigada por chegar até o fim e a gente se vê no próximo vídeo.